Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Aqui quem vos fala é o Miguel. E hoje conosco aqui no estúdio, a Terezinha. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter uma manhã de muita luz, de muito aprendizado. E o nosso querido amigo Antônio Marcos, né? Bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cacá. Bom dia, Teca. Bom dia aos nossos amados ouvintes. Que Deus nos abençoe neste domingo e que possamos realmente absorver os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. E logo na abertura nós temos o Momento Espírita, esse material de estudo, de reflexão, preparado pela Federação Espírita do Paraná, já há mais de 20 anos, que não roda só o Brasil todo nas rádios, mas também no exterior. E as pessoas que tiverem interesse nestes textos que aqui são apresentados podem acessar o site da própria federação, o feparaná.com.br, ou então o site do Momento através do momento.com, né? E hoje nós temos como título A Espera dos Pais. A dama da alta sociedade costumava desfilar em sua carruagem de luxo pelas ruas de São Francisco, sob olhares de admiração e inveja. Um dia, os jornais publicaram o falecimento de uma tia, e ela, obedecendo às convenções sociais, teve que permanecer no lar por uma semana. Indignada por ter que ficar 7 dias dentro do enorme palácio, buscou o marido, então governador do estado, e este a fez lembrar-se de que poderia passar os dias brincando com o filho. Ela gostou da ideia e adentrou a ala esquerda do palácio que tinha sido liberada para o pequeno príncipe, que vivia rodeado por profissionais de diversas nacionalidades, a fim de lhe ensinarem idiomas e costumes de outros povos. Quando o pequeno Leland avistou a mãe, exultou de felicidade e lhe perguntou por que ela estava ali naquele dia e hora não habituais. Ela lhe contou o motivo e ele, feliz, lhe perguntou quantas tias ainda restavam. Leland estava ao piano tocando uma balada que aprendera com sua babá francesa. A mãe, impressionada, ficou ouvindo por alguns instantes aquela melodia que espalhava pelo ar acordes melancólicos. Pediu ao filho que a cantasse. Ele cantou. Pediu que a traduzisse. Ele traduziu. Era a história de um menino que ia diariamente com a mãe até a praia, de onde ficavam ambos olhando o pai desaparecer na linha do horizonte em seu barco pesqueiro. Todos os dias, a cena se repetia, até que um dia, o barco não mais retornou. A mãe pediu ao filho que a esperasse ali, pois iria buscar o marido. Adentrou o mar e de lá não mais voltou. E o filho ficou esperando na praia pelo pai e a mãe, que jamais retornaram. A balada comoveu a grande dama. Falou ao filho que era muito triste. Ele respondeu que cantava porque se identificava com o menino da praia. A mãe não entendeu em que consistia a semelhança e falou ao filho: "Você tem tudo, não lhe falta nada. Tem mãe e pai, e é herdeiro de um dos homens mais importantes deste estado." Leland respondeu com um ar de tristeza: "Papai adentrou há muitos anos o mar dos negócios e nunca o posso ver. Você o seguiu e eu fiquei aqui à espera de um retorno que nunca acontece. Como você pode perceber, minha história é muito semelhante à do menino solitário da praia." Daquele dia em diante, a dama passou a conviver mais com o filho de 11 anos. Conheceu-o melhor e aprendeu a amá-lo. O carinho e os afagos maternos deram a Leland um brilho novo. Por algum tempo, a vida lhes permitiu desfrutar da alegria do afeto mútuo, das experiências vividas, um em companhia do outro. Fizeram uma longa viagem de navio e Leland adoeceu.
A mãe fez tudo o que podia para salvar-lhe a vida, mas foi tudo em vão. O navio retornou e Leland não pôde mais contemplar a mãe com os olhos físicos. Todavia, naquele breve tempo de convívio, o menino ensinou à mãe outros valores. Ela construiu orfanatos e outras obras de assistência para a comunidade carente. Leland não herdou a fortuna dos pais, mas a fortuna rende frutos até hoje, junto à sociedade daquele estado. Dentre elas, a Universidade Stanford. Não há motivo que justifique o abandono dos filhos por parte dos pais. Não há filhos que aceitem de boa vontade e em sã consciência trocar o afeto dos pais por qualquer outro tesouro. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de hoje, de abertura do programa, né? Muito profunda, muito que nos atinge, né? Como educadores, como pais, né? E fica a mensagem para reflexão dessas situações de órfãos, né? De meninas órfãos de pais vivos, né? Interessante muito isso. Nós tivemos há pouco esse período da pandemia, né? Vários problemas de saúde e tal, mas muitas crianças gostaram de ter os pais em casa o tempo todo, né, Teca? Infelizmente, né? Por um lado e felizmente por outro, né? Crianças que não viam seus pais, né? Passaram a conviver com eles mais tempo, né? E aí a gente recomenda essa história a uma palestra do Divaldo Pereira Franco, orador espírita, que ele conta, ele amplia essa história, né? Ele estabelece uma ligação entre o menino e um orfanato, né? Muito interessante, muito bonito, vale a pena a gente ouvir, que culmina, né, não só na construção de outros orfanatos, mas principalmente dessa escola, né, na Universidade de Stanford, uma das mais importantes que nós temos hoje no mundo, né, nos Estados Unidos. Fica a mensagem, né, Teca, para todos nós. Sim, e o que a gente percebe também nessa história que Divaldo que o Momento traz, é que, veja só, é uma criança, né, mas que já tinha um entendimento grande. Isso já mostra, né, que essa sabedoria é do espírito, né? Já era um menino de mais vivência, né? E aí ele fala, né, que o menino acabou ensinando. Em pouco tempo o menino ensinou a mãe muitas coisas, né? Despertou ela para muitas outras necessidades que para ela até então era até desconhecida. Então a gente vê que muitas vezes nós nos deparamos ainda hoje, né, com crianças, né, que a gente fala assim, nossa, mas são tão espertas, né, são tão inteligentes, e que elas vêm mesmo a nos ensinar, porque são espíritos que estão vindo já muito melhores, muito mais evoluídos, né, e que conseguem nos ensinar ainda muitas coisas, né, e a gente tem que ter a humildade de aprender, de ouvir, porque muitas vezes a gente acha que nós sabemos tudo e nós não sabemos, não. É verdade, Teca, e esse conhecimento que eles trazem, né, Antônio, é muito mais ligado à parte moral, né, que é aquilo que o espírito não perde, acumula, do que a parte do conhecimento, que também faz parte do tesouro do espírito, mas é de mais fácil aquisição, né? Quando a gente fala a parte moral, pessoal, são as virtudes, as qualidades, né, Antônio? Que é isso que vai fazer com que a gente dê o salto de qualidade aqui na encarnação. E muitas vezes é um filho, é um sobrinho, é um menino ligado à nossa família, seja ele consanguíneo ou não, que vai nos ajudar nessa visão, né, de ver isso que a gente não estava vendo. Verdade. E eu estava observando durante a mensagem as questões sobre o ser e o ter.
o ser pai. Quando a mãe diz, mas você tem um pai, meu filho, você não tem nada parecido com esse menino da história. E o ter pai, quando ela diz que ele tem pai, né? E o ensinamento profundo vai alimentar o ser que somos nós, com virtudes eternas. E o ter nós temos por empréstimo de Deus. Deus nos fornece. Nós vamos daqui a pouco nos aprofundar mais sobre isso quando falarmos sobre materialismo, espiritualismo. Mas essa mensagem já vem dar um toque para nós, nos alertando sobre o ser e o ter, nessa visão em que o menino, um menino que já mostra uma virtude de excelência no seu coração, através da música, da arte. Ele traz uma mensagem linda de reflexão profunda para todos nós, não só para essa mãe, mas para todos nós que somos pais. Será que nós estamos atentos aos nossos filhos? Aqueles pais agora que estão com seus filhos pequenos ainda, né? Será que estamos dando a atenção devida? Se estamos junto deles, amando-os, principalmente amando-os. É isso que nós precisamos aprender. Verdade, Antônio. E eu lembrava aqui agora, né, Teca e Antônio, o que nós temos hoje, né, graças à tecnologia, à evolução natural, né, não só dos espíritos, mas também do próprio planeta, né, o que nós temos disponível de tecnologia, né, assim, para segurança, para conforto, para assim, coisas no bem, né. Agora, por outro lado, eu vejo, né, que se a gente for pensar numa tecnologia imediata que hoje está de fácil acesso, é o celular, né. Quantas famílias hoje você tem lá 3, 4 pessoas, cada um tem o seu celular. Às vezes você olha assim, em determinado momento, estão num lugar, numa mesa, cada um no seu celular, conversando longe, né? E eles ali sem interação nenhuma, né? Então eu fico imaginando até que ponto isso é benéfico, né? Porque você deixa de conversar, você deixa de olhar, você deixa de trocar fluidos que o Espiritismo nos ensina muito, né? Para ficar conectado numa tela com uma pessoa que às vezes está longe dali, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter no uso dessa tecnologia. Ela veio, claro, né? A gente pensa que se Deus permitiu que ela se apresentasse, né, nos dias atuais, ótimo, né? Hoje nós vemos como uma ferramenta muito de segurança, né, de informação, mas até que ponto isso não prejudica as relações, os relacionamentos, né? Que é para isso que nós estamos aqui, né? A providência faz conosco, seja na família, seja nos grupos sociais, ela reúne pessoas que têm o seu comprometimento de acerto, né, Antônio? A gente viu, vai comentar alguma coisa a respeito disso, né? De problemas do passado, de existências anteriores, né? Que a providência coloca junto para quê? Para conviver, para usufruir, para aparar essas arestas, né? E a gente acaba deixando de lado, né? Miguel, e brincando com essa questão do jogo de palavras que nós estávamos há pouco, você falou muito rápido, sem interação nenhuma. Aí me veio à cabeça, sem interação. Jogando com as palavras agora, sem interação, as pessoas não interagem. E sem interação, a pessoa não tem uma ação. A ação da convivência natural, do toque, do abraço, essa ação que nós estamos cobrando uns dos outros, o contato entre os familiares, né? Sim. Você vê que interessante o jogo das palavras, né? Como a gente brinca com as palavras. E aí acaba ficando, né, Teca, na superficialidade, né? Na superfície, e nós precisamos mergulhar nos relacionamentos, né? E profundo. Imagina uma pessoa conversando com 10 ao mesmo tempo. Que profundidade tem? Nenhuma, né? Nenhuma. Miguel, você me fez lembrar que essa semana estávamos em casa, eu, minhas 2 filhas, meu neto e a netinha, todos ali na sala. E de repente eu parei, assim, estava eu no celular, minha filha no celular, minha outra filha no celular, meu neto no celular, ninguém conversando.
Eu olhei aquilo e falei, meu, isso não é possível. Aí eu dei um grito, chega, todo mundo guarda celular, vamos conversar. Chega. Aí meu neto falou, ó, falei, pode parar, desliga todas essas porcarias aqui, vamos conversar. Gente, você sabe que eu me assustei naquela hora quando eu vi aquilo? Falei, meu Deus, elas vêm aqui na minha casa pra gente conversar, não fica todo mundo no celular. E aí na hora de ir embora, nós chegamos, foi com elas até o portão. E chegou lá no portão, a gente conversa aqui, conversa ali, conversa aqui, conversa ali. Aí a minha filha caçula disse assim, engraçado, não sei porque aqui no portão a conversa é tão gostosa, porque aqui no portão não tem celular. Não é verdade? Olha, é bem isso mesmo, né? Gente, a gente está mergulhado nessa tecnologia e está esquecendo das conversas. Olha, eu dos conheço bate-papos. muitas pessoas que hoje não tem um, mas tem dois, e muito poucos os que têm 3 celulares, né? Um é para a família, outro para o serviço e outro para o lazer. Gente, a pessoa primeiro que só tem 2 mãos, né? Como é que vai fazer com 3 celulares? 3 celulares. Não, sabe? mas Então acaba saindo do lógico, do racional, do bom senso. E aí você vê a pessoa totalmente estressada, né? Cansada, porque jogou a vida dele no celular, né? Mas o tema de hoje, pessoal, que a gente vai analisar no estudo que nós trouxemos, que é a sequência lá no Livro dos Espíritos, tem muita relação com isso que a gente viu no Momento Espírita, né? Então, o tema de hoje é materialismo. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, lançada por Allan Kardec em 1857, e nós estamos na segunda parte, onde trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Nós estamos no capítulo 2º, que tem como título da encarnação dos espíritos. Nós estamos finalizando hoje na questão 147, que Kardec coloca como subtítulo materialismo, né? E ela vai dizer assim para a gente na questão 147, que o Antônio vai ler para a gente. Questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Aí está aí a pergunta que Kardec faz, lembrando sempre, pessoal, que Kardec constrói as questões, as perguntas de modo educativo. E ele sabe, claro, a resposta, né? Mas coloca de tal forma para que nós possamos pensar, né? Analisar já a questão. Porque quando nós fazemos isso, nós automaticamente já estamos buscando resposta e muitas vezes a gente já vai encontrando os indícios da resposta, né? Então está muito claro ali, ó, ele está tratando das ciências aqui da matéria, da natureza aqui da Terra, né? Então, por que será que quando a pessoa vai obstinadamente, ou seja, em profundidade a isso, ela é levada ao materialismo? Vamos ver a resposta que os espíritos superiores vão dar a essa argumentação, a esse questionamento de Kardec, né, Teca? A resposta. O fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ocultar-lhes nada. Aí, pessoal, já há um indício, né, Teca? Sim, Miguel, a hora que eu estava estudando isso daqui, tudo, e agora vendo assim, né? O fisiologista narra tudo aquilo que vê, né? É muito... como é que é? Muito terra, vamos dizer assim, né? E aí eu me recordei de Tomé, né? Do apóstolo, né? De Tomé, quando Jesus chega lá com os apóstolos e aí Tomé não está, nesse momento Tomé não está ali junto, né? E aí os apóstolos depois falam para Tomé que Jesus esteve ali. E Tomé já fala assim, olha, eu só acredito se eu ouvir e tocá-lo. E aí passa-se um tempo e Jesus reaparece, volta de novo a encontrá-los. E então Jesus chama Tomé e fala, né? Tomé, toca-me, né? E Tomé toca, e depois de tocar as chagas de Jesus, ele fala, Senhor. E aí Jesus diz para ele, Tomé, tu acreditaste porque viste, né? Feliz aquele, ou bem-aventurado aqueles que acreditam sem ver. Então, ou sem tocar.
Então a gente vê que esses fisiologistas, né, a gente sabe, eles narram aquilo que eles veem. Então eles veem que a matéria, tudo que é matéria, eles sabem, eles dominam, né, mas eles não vão além, quer dizer, porque, e eles falam aqui, ó, orgulho dos homens que creem tudo saber e não admite que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos, né? Então, aí é o status, né? Já é a posição que já ocupa, né? Então é o orgulho daquilo que eles fazem, né, Miguel? Exato, tudo que é medido, avaliado pela matéria, né? Então, o que impressiona os nossos sentidos, né? Aquilo que é sensorial, a ciência vai acreditar, porque ela pode medir, ela pode palpar, né, Antônio? Agora, chega um ponto que isso aí é limitado, né? A gente observa muito, você que é da área da saúde, né, Teca, que tá lá uma pessoa com enfermidade, chega um momento que eles falam assim, olha, nós fizemos o que a medicina dá para fazer agora, entregamos na mão de Deus. Mas agora, que isso é impossível. Ou agora o corpo está se resolvendo, né? É bem isso. Eles falam assim, por quê? Porque esgotou, né? O que era sensorial, o que era de medido, avaliado, tal, esgotou. E aí acontece coisas que surpreendem até a medicina, né? Mas como é que ele estava em câncer terminal? Como é que o tumor desapareceu? E assim por diante. Porque há algo mais que ela não aceita por enquanto, né? Vai chegar um momento, né, Antônio, que a própria ciência da Terra vai se curvar à ciência espiritual. Algo mais que os 5 sentidos sensoriais. E quando acontece isso, os homens de ciência vão atribuir a algo fora dessa natureza. É um engano, porque tudo está dentro da natureza, está além do nosso conhecimento. É quando Kardec diz assim, que o homem não admite que as coisas ultrapassem o seu conhecimento, aí ele não admite que algo venha ultrapassar aonde ele possa racionalizar. Esse homem de ciência que domina as escritas, aonde vão ser distribuídas as informações por escrito. Hoje, o nosso mundo, o conhecimento, a notícia, as informações, elas estão muito mais amplamente espalhadas, não só por escritos. Nessa época aqui, nós temos que lembrar de que você tinha que buscar o conhecimento. Kardec é um homem de ciência, ele fazia parte da Academia de Ciências de Paris. Ele é um pedagogo, ele é um tradutor, ele é um homem de ciência, um conhecedor profundo de muita ciência. Então, quando ele diz isso, ele diz com propriedade, porque ele convivia com esses homens, e ele mesmo passou por essa dificuldade no surgimento dos fenômenos espíritas. Ele passa por isso porque ele traz provas concretas da intervenção de espíritos nos escritos, em livros, e os homens da época, quando ele leva o assunto para a academia, eles simplesmente negam categoricamente e o tiram da academia. Eles o demitem da academia porque não admitem que algo possa acontecer além daquilo que eles conhecem. Verdade. E isso, pessoal, irá acontecer ou vai acontecer no caminhamento natural das coisas, né? É claro que nós não estamos desprezando aqui o conhecimento da Terra, o conhecimento da matéria, as ciências aqui da Terra, porque nós estamos na matéria e precisamos dela, né? Então hoje, graças a Deus, nós temos a ciência bastante evoluída em todas as áreas do conhecimento. A gente pega sempre a saúde porque é o que nos afeta mais diretamente, né? Mas olha quantos benefícios nós tivemos pelo avanço do conhecimento nessa área da saúde. Quantas pessoas morriam por paralisia infantil, né? Então, e assim por diante, várias situações. Agora, nós temos que entender que há para isso um limite. E aí nós encaixamos naquilo que a Teca disse, né? Quando Jesus diz, não só para Tomé, mas para todos, né? Felizes daqueles que creram sem ver. Por quê? Porque já desenvolveram dentro de si essa convicção que há uma força maior, que há uma continuidade da vida, né, fora da matéria, que é superior à matéria, que é o lado espiritual, o espírito imortal,
Deus, né? Então, isso nós não podemos nunca deixar de ter conosco em qualquer situação, nas situações felizes, nas situações difíceis que nós passamos aqui na vida, que Deus está no comando, né? E Ele sempre vai fazer com que nós passemos por essas situações difíceis ou felizes como forma de educação, não de punição, de castigo, como a gente muitas vezes cresceu ouvindo, né? Hoje nós entendemos não que o nosso Deus, ou o Deus maior, é o Deus de amor, é o Deus que ama seus filhos e vai educá-los em todas as situações. Teca, vamos para outra questão que Kardec coloca e finaliza esse capítulo 2, né, falando sobre o materialismo, que é a questão 148, né? Vamos lá. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Só essa pergunta aqui, Miguel, já dá um estudo. Gente, olha como Kardec era minucioso nas perguntas, no questionamento. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência do estudo que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Olha só. É verdade, e é isso mesmo, né? Tá certo que a busca do conhecimento, principalmente quando nós falamos daquelas pessoas ligadas diretamente ao desenvolvimento das ciências, né? Acaba se esquecendo de trabalhar também o seu lado moral, o seu lado ético, o seu lado espiritual. E quando nós falamos desse lado, pessoal, nós estamos falando das virtudes, né? Ele vai dizer que logo no começo a respeito do orgulho, né? Olha só, então é muito perigoso a pessoa se focar no conhecimento material, na busca daquilo e esquecer dos outros valores. Então, se caminhar junto à busca do conhecimento com a virtude, né, Antônio, a gente vai ter aí um equilíbrio exato que o espírito precisa. Ao mesmo tempo que ele adquire conhecimento, ele vai combatendo os seus vícios e as suas imperfeições, e essa busca do conhecimento, nós temos que tomar cuidado com o orgulho, ou seja, eu me julgar porque eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar, ser superior ao meu irmão que está ali, né, no trabalho árduo, não conseguiu estudar porque tinha que cuidar da família e tal, mas ele muitas vezes é um espírito muito mais evoluído do que eu, né? Então tomar cuidado com isso. E a resposta dos espíritos agora, né, Antônio, que eles dão a esse questionamento que Kardec faz, do perigo da dedicação total à busca do conhecimento, vamos ver o que ele fala. Observemos a resposta. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa conclusão, pois de tudo ele pode abusar, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que gostariam que parecesse, e os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões do que bravos. A maioria só é materialista porque nada possui para preencher esse vazio. Diante desse abismo que se abre diante deles, mostrar-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão solicitamente. Verdade, olha, né? Só que impressionante essa resposta. É uma característica das pessoas que se voltam ao materialismo, né? A existência única, tudo acaba aqui, começa aqui, né? Não analisam porque essa diferença grande entre as pessoas, né? Em termos de conhecimento, em termos de moral, né? E aí o nada é outra opção deles para depois que finda a vida física aqui, né? Mas claro, né, é o homem. Quando ele fala homem aqui, pessoal, é a humanidade, no caso da Terra aqui, todos os sexos, homem e mulher, que vai ser cada um que vai analisar o que está tirando dessa busca, desse trabalho, seja na área científica, na área do conhecimento, seja na área moral. Cada um, a convicção é de cada um vai desenvolver suas próprias verdades. E muitos deles, né, Teca, acabam se apegando a essa parte mais materialista do que espiritualista. Sim.
E interessante que aqui o espírito, né, os espíritos, eles não falam que é para deixar de estudar, né? Que a pessoa não tem, né, está se tornando um materialista, então não tem que estudar. Ao contrário, né? Ele fala que tem que continuar, tem que investir, tem que ir sim, porque tem que tirar coisas boas de lá, deixa as coisas falsas e tira as coisas boas. Foi isso que Kardec fez, né? Kardec estudou, ele pesquisou, ele foi a fundo, tanto que nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, que foi um trabalho, né, incansável de Kardec, né? Então a gente tem que ver que o abuso é mal, né? Tudo aquilo que ele que faz assim em excesso ou usa de uma forma incorreta é que é o mal. Mas a gente vê também, eu vi uma frase, né? Eu não sei onde é que está isso não, eu só vi a frase e copiei a frase, viu, gente? Mas é uma frase de Pestalozzi que ele diz assim, ó: parta do conhecido que vocês chegarão ao desconhecido. É bem isso mesmo. Então, a ciência já conhece muita coisa. Então, parte disso daí, vocês vão chegar ao desconhecido. Vocês vão ver que existe uma coisa a mais, como o Miguel disse. Porque o fato de eu acreditar no nada, é o que ele fala aqui, ó. No mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio. Quer dizer, cadê a perspectiva? Ele não tem perspectiva nenhuma. Aí ele fala assim... E do abismo, porque o que tem no abismo? O que você vê no abismo? Nada. Então imagina essa coisa de você não ter nenhuma perspectiva, você não ter nada. O que você vai fazer da tua vida? Como é que você vai encarar tudo isso? Qual é a lógica? Quer dizer, aí Kardec, né, ele vai fazer uma explanação aqui e a gente vai ver muito bem isso daí também lá no livro Céu e Inferno, quando ele vai falar, né, Miguel, do niilismo, quando a pessoa não acredita em nada, não tem... ele não acredita que a existência... Há uma existência maior em cada um de nós, independente da matéria. Há um ser maior. Então, se eles vão estudar, eles vão chegar nisso daí, eles vão chegar nesse ser, nessa inteligência maior. Porque que é a primeira questão que Kardec faz aqui no Livro dos Espíritos, que é Deus. A inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Exatamente, e muitas vezes é isso, é falta de opção, falta de conhecimento, né? Quantos de nós, né, Teca, Antônio, estão buscando uma orientação, né, independente de crença, seja ela religiosa, filosófica, de vida, né? Mas assim, ó, buscando um farol, né? Nós temos no Espiritismo aqui, o nosso farol é Jesus, né? É o nosso modelo, é o nosso guia, né? Kardec praticamente materializa as ideias não só do Cristo, mas de todos os espíritos superiores que trabalharam com ele no final do século XIX. Então, essa é a opção dada, essa é a ferramenta que é dada pelos espíritas ou pelo espiritismo para nós, espíritos inferiores, que precisamos de uma ponte, né? Precisamos de um barquinho para chegar a Deus, né? E esse barquinho nosso chama-se espiritismo, que vem orientar, vem esclarecer, vem dizer das penas, das consolações, enfim, vem nos mostrar o caminho. Aí a opção é de cada um, né? Então isso, pessoal, nós temos que fazer, aqueles que já conhecem um pouco mais da informação do mundo espiritual, né? Passar isso para outras pessoas. Não que não seja importante o trabalho feito por elas na matéria, é importante, nós precisamos colaborar também para que o nosso mundo melhore, mas sem deixar de esquecer da nossa essência espiritual. Somos espíritos imortais, né? Então trabalhar também essas bagagens que a gente traz e vai só aumentando, que são as virtudes, as qualidades. Kardec faz um longo comentário, pessoal, e a gente acho que vai só ler sem comentar, né? Porque o nosso tempo também no programa aqui, mas vale a pena a gente ler o comentário de Kardec, e eu vou ler o primeiro parágrafo, depois a gente pede para a Teca e para o Antônio ler, porque o que faz Kardec nas questões do Livro dos Espíritos e em todas as outras obras, né? Ele coloca muitas vezes a questão, que é uma questão educativa, vem a resposta dos espíritos superiores que ele trabalha, deixando muitas vezes mais didática, mais fácil de ser entendida, e além disso ele faz o seu próprio comentário, como nesse caso aqui da questão do materialismo, e ele começa dizendo o seguinte: por uma aberração da inteligência, pessoas há
que só vêem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, à morte se seguia a aniquilação do pensamento. Olha que ideia equivocada, né? Mas Kardec coloca, né, que essas pessoas viam na morte o fim. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Teca, lê o segundo? Aí ele continua. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo para ele não se acaba com a vida. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro, quando chega o momento supremo, e são poucos os que não se perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para não mais retornar tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem pavor, abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e se dizer: o quê? Depois de mim nada, nada mais que o vazio, tudo acabado para sempre, ainda alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me sobreviveram, e bem cedo não restará nenhum traço de minha passagem sobre a terra. O bem que fiz será esquecido pelos ingratos que eu servi, e nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo roído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa em muitos a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande tudo, do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água do oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma
é material. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação, mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá essa última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde este lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma possibilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade. Que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadores imagens alegóricas, é a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida, que lá vivem, e mostram-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé, e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Tá aí, pessoal, o comentário que Kardec faz a essa questão 148 do Livro dos Espíritos, para nossa meditação, para nossa reflexão. Eu só vou destacar 2 pontos aqui, né? Quando ele diz assim que ninguém voltou para explicar, para dizer, o próprio Cristo voltou, né? Quando nós compulsamos os Atos dos Apóstolos lá, né? Que Jesus volta depois de crucificado e morto, né, Teca? E fica 50 dias ali com os apóstolos. Está ali, nos Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando aqui no terceiro domingo, né, Teca? Você, a Michela e o Antônio. Então, uma das provas está aí, né? A outra é isso, né? Que o Espiritismo é um dos maiores auxiliares da religião, mas o que vai auxiliar o Espiritismo? Tanto a sua parte filosófica quanto a parte científica, porque ele também aproxima as criaturas do Criador e é também religião, né, Teca? Miguel e Teca, permita que eu faça também uma observação breve. Quando você citou Tomé, Kardec diz aqui,
até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Isso aqui faz uma referência a Tomé, que toca no Cristo e o vê. E Jesus diz: felizes aqueles que creram sem ver e nem tocar. Mas para fechar aqui, né, esse comentário a respeito do materialismo, eu gostaria de... Nós vamos estudar ainda essa questão mais lá na frente, quando a gente for estudar a Lei do Progresso. Na questão 799, Kardec pergunta assim para os espíritos: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de casta, de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Vejam só. Então, a única forma de a gente contribuir, né, para o progresso é voltarmos mesmo o nosso pensamento, né, até que ponto o materialismo está conduzindo a nossa existência, né? Até que ponto eu acho que tudo vai terminar ali no túmulo. A gente tem que começar a fazer esses questionamentos, porque Deus não nos daria uma vida tão bela, tão perfeita, com coisas tão lindas, um mundo maravilhoso que nós vivemos, para terminar ali no túmulo, não é, Miguel? Verdade. Tem coisa a mais. E aí cada um vai trabalhar essa convicção, né? De Sim. acordo com as informações, não só essas que nós passamos, pessoal, mas que cada um vai buscar, não só na obra espírita, mas também em muitas outras, né? Nós vamos ver agora o nosso querido amigo José Antônio Vieira de Paula, né? Ele que deixou esse legado aí do Reflexão Espírita, que hoje tem como tema a morte de 4 amigos. Olá, amigos. Cartas do Além. Importantes mensagens trazidas da espiritualidade pelos espíritos recém-desencarnados, muitos jovenzinhos em acidentes, trazendo conforto, consolo para os seus pais, através da nobre, abençoada mediunidade do nosso querido Chico Xavier, que por 70 anos, acredito, exerceu essa faculdade com tanto amor, tanta caridade, tanta dedicação, deixando pouquíssimas horas da sua vida para o seu descanso pessoal. Ele viveu integralmente as páginas do Evangelho aqui na Terra. E nós vamos ler hoje a mensagem de um jovem de 16 anos que, com amigos, mais 3 amigos, foram pescar numa cidade. Uma família era de Poços de Caldas, de Minas, e na volta sobre o rio Alambari, a variante cai na ponte e os 4 desencarnam ali. Então, uma dor muito profunda para 4 famílias, né? Cada um filho de um casal diferente, eram 4 amigos, e ele vem 54 dias depois, isso foi em 1979, em setembro. Então a desencarnação deles, 2 meses depois, 54 dias depois, através de Chico, ele está deixando para o pai dele uma longa mensagem confortadora, elucidativa, que nós vamos apresentar para vocês. O nome dele é Orlando, e nós vamos estar registrada essa mensagem no livro Eles Voltaram, escrito por Hércio Arantes, através do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Então nós vamos apresentar a mensagem para você, quando ele começa então dizendo assim: querida mãezinha, querido papai, peço para que me abençoe. Ainda estou bastante aturdido pelo que nos sucedeu, mas a vovó Pierina me diz que será de utilidade eu lhes escrever, dando notícias, e aqui deixo o meu pensamento correr na forma de letras. Ainda não me tomei conta do acontecido. Nós saímos da represa depois de algumas horas de divertimento em contato com a natureza para voltar. O escuro da noite que se derramara de todo, ao que eu julgo, não nos permitiu enxergar os detalhes da ponte. Os faróis estavam defeituosos, mas não havia em nós a disposição de parar, imaginando que seria coisa simples, uma estrada que nos era familiar.
Conversávamos animadamente, não víamos que íamos cair de parafuso naquelas pedras que calçam as águas do rio Lambari. A queda foi violenta e nenhum de nós dispôs de tempo para pensar. Nem vimos contato com a água e nem sentimos dor alguma. Foi tudo um momento de freio na pedra. O que apareceu depois não foi para vermos. Afirmo que tenha sido o que eu experimentei. As únicas palavras que me servem para definição aproximada do que eu desejo explicar é que tombei num pesadelo do qual demorei para sair. Eu tinha a ideia que a nossa variante teria tomado a forma de um avião despencando, ribanceira abaixo, ao encontro daquela muralha deitada no chão, de que tudo estava escuro em torno de nós. Isso são fenômenos do mecanismo da alma, do espírito, que num momento desse faz aquele insight, recordando existências pretéritas. Eu aqui particularmente, como esses espíritos, normalmente na segunda, terceira mensagem, vem explicar o que lhes ensino sobre a reencarnação e as leis de Deus, que aquele momento da desencarnação está muito ligado ao momento de vida passada, ligado a um débito normalmente. O gênero da desencarnação é importante para a libertação do espírito do débito. E como ele está comentando aqui que parece que tomou uma forma de um avião despencando, me lembrei esses dias de um filme que eu assisti dos kamikazes japoneses, que o avião vai descendo, despencando para se estraçalhar e dentro daqueles navios, daqueles destroyers, aquelas grandes embarcações do país inimigo, para causar uma destruição e morte de outras pessoas em nome de uma guerra, em nome de um país. Então, quando ele fala, parece que a variante tomou uma forma do avião que despencava, na hora eu me recordei desses processos de insight que as regressões de memórias poderiam revelar, mas que a espiritualidade superior tanto nos ensina através das próprias cartas que a gente recebe. E ele continua dizendo: lutava para acordar, mas sem recursos para isso. Queria tocar os companheiros cuja respiração pressentia perto de mim. Entretanto, achava-me num pesadelo, e quem se vê numa situação dessas não pensa em braços sem possuí-los. E nessa condição estive até que um sono me entorpeceu a cabeça. Uma comunicação muito comum, né? Adormeci como se estivesse aí sonhando. Não mais consegui raciocínio para comandar a mim próprio. Entreguei-me àquela força estranha que me apagava de todo. E depois foi o acordar. Estávamos os 4 companheiros hospitalizados num instituto para nós desconhecido. De amigos não havia sinal algum. O espanto se fazia meu sócio de todo instante, sem que fosse possível consultar o ânimo dos amigos que eu enxergava perto. Diálogo a diálogo reconheci meu avô Sebastião e a vovó Pierina. O Dr. Nelson de Paiva, com outros médicos e enfermeiros, estavam nos tratando, mas soube de todas essas identificações só após algum tempo de surpresa em que eu não conhecia meios para conhecer ninguém. Agora estou melhor, espero continuar progredindo em domínio próprio. Querida mamãe, o Gerson ainda luta mais do que nós, porque a mãezinha dele, Dona Vilma, está ligada no seu coração de filho pelos cadeados do sofrimento da inconformação. Veja, ele traz o recado, o importantíssimo recado dos espíritos recém-desencarnados. O sofrimento da inconformação de quem perde um ente querido é uma grande dor para o espírito que está se desligando do corpo físico e acordando na espiritualidade. Não é o caso dele, ele está falando do amigo, do Gerson, por causa do jeito da mãe sofrer, que o Gerson está sofrendo muito. Daí ele continua: sei que não se pode pedir a um coração de mãe para que se modifique, porque Deus criou as mães diferentes no amor, mas entretanto o Gerson precisa de auxílio para serenar-se. Já os de Andas, né, a outra família, com o apoio que recebe, vão melhorando, principalmente o Marco Antônio, que tem muita fé no coração. Então aqui já não é só o auxílio da família, mas a própria fé do espírito desencarnante. Conta ele que está ajudando a família daqueles outros 2 que estão desencarnando em melhores condições. E continua: e assim nós vamos seguindo em frente. Quanto a mim, peço-lhes para viver,
papai está aí, precisando da sua assistência constante. A Dulcineia, o Antônio, a Maria Aparecida são complementos de nós mesmos. Mamãe, rogo-lhe paciência e segurança de fé. Agradeço as preces por mim e peço para que continue, porque as orações em nós, pelo menos para mim, funcionam por bálsamo, que nos alivia os pensamentos. Nós acabamos de gravar, um estudo de Allan Kardec dizendo: orem para os que estão desencarnando, porque é um bálsamo para eles. E ele está aqui afirmando, em 1979, nessa mensagem, dizendo: as orações em nós funcionam como bálsamos, pelo menos para mim, que nos alivia os pensamentos, principalmente quando se faz qualquer esforço para lembrar o que deve ser esquecido. Papai Wilson, o vovô Sebastião está aqui comigo e o abençoa. Vou terminar, porque assim é preciso. Envio lembranças a todos os nossos. Perdoe-me pelos acontecidos, perdoem-nos pelo acontecido, porque foram 4 que deixaram a família. Todos os nossos familiares podem crer, nós estávamos sóbrios, nenhum de nós excedeu em qualquer brincadeira. É natural que estejamos preocupados com os julgamentos que se façam a nosso respeito, mas temos conosco a tranquilidade de quem não se complicou em momento algum. Realmente, as pessoas ficam aqui, eles devem ter bebido, foi um acidente por bebedeira, e ele já está lá. Aquilo perturba também o espírito, né? Então ele está querendo neutralizar, dizendo que não houve problema de excesso de forma alguma. E daí diz assim: diz meu avô que mais tarde nós compreenderemos a ligação de tudo o que nos ocorreu no passado, em outras experiências, o que a minha cabeça ainda não tem lugar para entender. Pais queridos, abençoe-me e me desculpe. Um dia eu retomarei o lugar do filho que lhes deve retribuir o amor que lhes devo. Com o amparo de Jesus eu estarei melhorando cada vez mais. Querida mãezinha, um beijo de muito carinho em sua face querida. E para o coração do meu pai, toda estima respeitosa, com um abraço muito saudoso do seu filho, Orlando. Então fica aqui essa mensagem, mais uma carta do além para a nossa reflexão. Até o próximo encontro. Tá aí, pessoal, a mensagem de hoje do nosso querido amigo José Antônio Vieira de Paulo, José Antônio, que vem complementar, né, Teca, o estudo que nós fizemos hoje a respeito do materialismo, né? Cadê o materialismo aí nessa comunicação? Lembrando, pessoal, que o Chico, ele perguntava o nome e a data do falecimento do ente querido, né? Que as pessoas iam nas reuniões lá em Uberaba, né? Então só isso, e olha quanta informação, quanto detalhe, quanto nome, né? Então, que mostra da veracidade da informação. E eu só queria destacar, antes de passar para a Teca, né? Uma coisa que ele diz logo no começo, né? Não sentimos dor alguma, né? Que é muitas vezes isso que nos incomoda quando é um acidente, quando é um suicídio, né? Da pessoa ter sentido dor, sofrimento, né? E nada, olha, até nisso, nessas situações difíceis, né? A misericórdia de Deus, o amor de Deus, né? Envolver a todos, né, Teca? É verdade, Miguel. Isso me fez lembrar também, falando de dor, há uns anos atrás, lá em Cambé, uma criança estava brincando de skate na rua e um caminhão passou e atropelou essa criança, assim, levando ela a óbito de imediato. E a mãe não se conformava com isso, porque a criança ficou assim, o corpo físico dela ficou muito danificado. Então a mãe sofria desesperadamente por conta do sofrimento que a criança passou antes de morrer. E aí ela não se conformava, ela falava: meu Deus, quanta dor, quanta dor, quanta dor. E tempos depois, através da psicografia de um médium que foi lá no centro lá, e essa criança manda, né, esse espírito, na verdade, manda uma comunicação acalmando o coração dessa mãe, dizendo que realmente ele não sentiu dor alguma, que na hora que o caminhão se aproximava, que ele viu que o caminhão se aproximava, ele diz assim que não sabe, mas que ele nem viu o que foi que aconteceu, porque foi tudo tão rápido, mas que ele não sentiu dor e que ele acordou lá do outro lado com os avós a ampará-lo. Então nós vemos que isso daí é a misericórdia divina, né? Que nos ampara, que nos fortalece e que também nos dá a certeza
de que nada termina ali no túmulo, né? Que nós temos a esperança de poder nos encontrar, de poder nos rever e que a vida segue, o espírito é imortal. Verdade, Teca, não é isso, né, Antônio? Correto. E nós só temos a agradecer a Deus essas mensagens, o dia de hoje, e rogando a Deus a proteção a todos nós e a você, meu querido ouvinte, que acompanhou esse programa. Deus abençoe a todos nós. Muita paz. Bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe. Que tenhamos um domingo de luz e uma semana de muito trabalho no bem. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.